O telefone tocou. Número desconhecido. A voz do outro lado não pediu licença. Só disse: "Você tem um filho, ele está no hospital e precisa de você." 10 anos de silêncio, destruídos em alguns segundos. O contrato estava sobre a mesa havia 3 semanas e naquela tarde de terça-feira, Daniel Saraiva finalmente podia sentir o cheiro do fechamento. Aquele cheiro específico de caneta sobre papel, de aperto de mão firme, de comissão que mudaria o trimestre inteiro. A sala de reunião no 14º andar tinha vidro do chão ao teto, e lá fora São Paulo se espalhava como uma promessa cumprida, cinza e dourada ao mesmo tempo, barulhenta mesmo no silêncio do escritório climatizado. Daniel tinha 42 minutos para revisar os últimos pontos antes que os sócios da Cortez em Irmãos chegassem. 42 minutos e café que já esfriara na xícara. Ele era o tipo de homem que não deixava café esfriar. Era o tipo de homem que não deixava nada esperando mais tempo do que o necessário. Em 12 anos de carreira, Daniel havia construído uma reputação que tinha menos a ver com talento do que com controle. Controle sobre o tempo, sobre as palavras, sobre a impressão que causava quando entrava numa sala. Terno escuro, postura aberta, sorriso calibrado. Ele sabia exatamente quanto de si mostrar em cada situação e sabia, sobretudo, o que nunca mostrar. O telefone vibrou na mesa. Número desconhecido. Daniel olhou para a tela por menos de 1 segundo e virou o celular com a face para baixo. Havia pessoas que ligavam de números desconhecidos com propostas, com urgências fabricadas, com histórias que começavam com: "Preciso falar com o senhor sobre algo importante." Ele não tinha tempo para isso. Não naquela tarde. Não naqueles 40 minutos. O telefone vibrou de novo. O mesmo número. Havia algo levemente irritante em insistência. Daniel pegou o celular, respirou pelo nariz e atendeu com a voz de quem está fazendo um favor que não deveria estar fazendo. Daniel Saraiva. A voz do outro lado não perdeu tempo com a apresentação. "Você tem um filho. Ele precisa de transplante de medula. Você pode ser compatível." Durante aproximadamente 2 segundos, Daniel não processou nada. As palavras chegaram na ordem certa, com gramática correta, em português claro, e mesmo assim o cérebro demorou para montar o significado delas, como se cada uma precisasse ser colocada no lugar manualmente. Então veio o entendimento, e com ele veio uma risada, curta, involuntária, o tipo de risada que sai antes que a pessoa decida rir. "Olha", ele disse, e a voz tinha aquela paciência fina de quem já viu esse roteiro antes. "Eu não sei quem te passou meu número, mas esse golpe específico é antigo. Você vai precisar de uma história melhor." Desligou, colocou o telefone na mesa. Olhou para os documentos à sua frente. Números, cláusulas, percentuais. O trabalho de 3 semanas organizado em 12 páginas. E percebeu que não estava lendo nada. Os olhos estavam na página, mas a mente estava em outro lugar, presa numa frase que ele havia descartado como mentira, mas que por algum motivo que ele não conseguia nomear, não saía da cabeça. "Você tem um filho." Ele não tinha filhos. Isso era um fato. Era um fato da mesma forma que seu nome era um fato, que o contrato sobre a mesa era um fato. Ele tinha 41 anos, um apartamento de 2 quartos no Itaim, um escritório com vista para a cidade, e nenhum filho. Nunca havia tido. A vida que construíra não havia sido construída com esse espaço. E mesmo assim, os 30 segundos seguintes foram os mais longos daquela tarde. Daniel ficou olhando para o telefone sobre a mesa, como se o objeto tivesse feito algo errado. A xícara de café esfriava à sua direita. Lá fora, São Paulo continuava indiferente, e em algum andar abaixo, um elevador abriu e fechou com o som metálico de sempre. Tudo normal, tudo exatamente como deveria estar. Ele pegou o telefone e ligou de volta. Atenderam no primeiro toque, não no segundo, não depois de 3 chamadas. No primeiro toque, com uma velocidade que não era a velocidade de alguém que acabou de ouvir o celular vibrar, mas de alguém com o telefone já na mão, esperando. A respiração do outro lado era controlada demais para ser casual.
Havia ali uma compostura que custava alguma coisa manter. Cecília, a voz era a mesma, direta, sem enfeite, sem a entonação de quem esperava uma desculpa ou uma explicação. Apenas o nome, dito como quem planta uma bandeira num chão que já conhece. Daniel abriu a boca. Fechou. Havia perguntas demais para fazer em ordem, e nenhuma delas parecia a certa para começar. O nome ele reconhecia. É claro que reconhecia. Havia partes de si mesmo que não esqueciam certas coisas por mais que a vida empurrasse para frente. Mas reconhecer o nome não era o mesmo que entender o que aquela ligação significava, o que aquela voz significava, o que os próximos minutos iriam exigir dele. Você disse que tenho um filho. Não era uma pergunta. Era uma frase posta no ar entre os dois como um objeto que precisava ser examinado. Cecília não respondeu de imediato. E naquele silêncio de 3 segundos, havia mais informação do que em qualquer palavra que ela pudesse ter dito. Então ela disse o nome do hospital, disse o número do quarto. E disse uma coisa que Daniel não conseguiu ignorar, não conseguiu dobrar, não conseguiu guardar no mesmo lugar onde guardava tudo que não queria carregar. Ele perguntou se você ia vir. Eu não soube o que responder. Daniel ficou com o telefone encostado no ouvido por alguns segundos depois que Cecília terminou de falar, como se a ligação ainda estivesse acontecendo mesmo depois do silêncio. Então, abaixou o celular devagar, olhou para os documentos sobre a mesa, 12 páginas, 3 semanas de trabalho, o maior contrato da carreira, e pegou as chaves do carro. Ele não avisou ninguém, não mandou mensagem para o assistente, não ligou para remarcar a reunião, não deixou recado para os sócios da Cortez em Irmãos, que chegariam em menos de 40 minutos para assinar um acordo que ele havia perseguido com a disciplina de quem não conhece outra forma de viver. Simplesmente pegou as chaves, o paletó do encosto da cadeira e saiu. No elevador, olhou para o próprio reflexo na porta de aço escovado. Um homem de terno escuro com a gravata levemente afrouxada e uma expressão que ele não sabia nomear. Não era medo, não era raiva. Era algo anterior a tudo isso. Aquela sensação estranha de quando o chão muda de textura embaixo dos pés sem aviso. O trânsito estava fechado na Paulista, como sempre estava, como se a cidade soubesse quando alguém precisava de tempo para pensar e decidisse cobrar esse tempo em forma de engarrafamento. Daniel ficou parado entre um ônibus e uma van de entregas, o motor ligado, o ar-condicionado no máximo e sem saber exatamente para onde estava indo, porque ele sabia o endereço, sabia o nome do hospital, sabia o número do quarto, mas o que estava procurando dentro de si mesmo enquanto o trânsito não andava era outra coisa. Estava procurando o verão de 10 anos atrás. Encontrou. Não tinha sido uma viagem que ele escolheu. Havia sido designado para um projeto em Porto Alegre. 3 semanas de levantamento de dados para uma construtora parceira, trabalho burocrático e lento, o tipo de tarefa que a empresa delegava para quem precisava provar algo. Daniel tinha 31 anos, estava noivo de Isabela há 8 meses e havia aceitado a viagem com um alívio que não tinha admitido nem para si mesmo na época. O noivado com Isabela era daquelas construções que parecem sólidas, porque todo mundo ao redor trata como sólidas. As famílias se conheciam. Havia jantares, havia conveniência, havia uma progressão lógica de etapas que Daniel havia seguido, sem perguntar se queria segui-las. Isabela era bonita e organizada e perfeitamente adequada a uma vida que Daniel ainda não havia decidido se queria de verdade. E ele havia ficado noivo porque era a próxima etapa, porque a mãe sorriu daquele jeito específico quando ele anunciou. Porque havia algo reconfortante em ter um mapa, mesmo que o destino não fosse exatamente o que o coração teria escolhido. Porto Alegre estava fria naquele julho. Ele se lembrava do frio porque Cecília usava um casaco vermelho na primeira vez que ele a viu num café perto do escritório da construtora, sentada sozinha, com um livro aberto e um caderno cheio de anotações à margem. Ela não era o tipo de mulher que chamava a atenção de longe. Era o tipo que ficava maior quanto mais perto você chegava. Os olhos espertos, o jeito direto de falar, a ausência completa de qualquer performance. Ela era arquiteta, trabalhava num projeto de habitação popular ali perto
E quando Daniel perguntou sobre o livro, ela respondeu com uma opinião inteira, sem verificar primeiro se ele ia concordar. Ele achou isso extraordinário. 3 semanas eram pouco tempo para qualquer coisa que valesse a pena. Daniel sabia disso desde o início, e foi exatamente esse raciocínio que usou como permissão para tomar café toda manhã no mesmo lugar, para passear num domingo pela orla do Guaíba com as mãos que por acaso se tocavam, para ouvir Cecília falar sobre arquitetura e injustiça habitacional com uma intensidade que o deixava com vontade de discordar só para vê-la defender o que pensava. Era passageiro. Ele usou essa palavra várias vezes dentro da própria cabeça, como quem precisa repetir uma instrução para não esquecer de segui-la. Em nenhum momento, Cecília pediu nada além do que estava acontecendo. Não havia agenda, não havia pergunta sobre o futuro, não havia pressão de nenhum tipo. Havia apenas aquelas 3 semanas com a textura de algo real. E isso, no fim, foi o que tornou tudo mais difícil. No último dia, ela o levou para ver o prédio onde havia crescido no centro da cidade. Passaram de carro por uma rua larga e Daniel, sem pensar, apontou para um edifício comercial alto e disse que quando fosse a São Paulo, ela deveria passar por lá, que era onde ele trabalhava no 14º andar, fácil de reconhecer pela fachada de vidro verde. Ela olhou para onde ele apontava, guardou a informação sem comentário e continuou dirigindo. Era um detalhe pequeno, o tipo de coisa que se diz sem peso. Daniel voltou para São Paulo numa quarta-feira. Isabela o buscou no aeroporto com um sorriso que não havia feito nada de errado. Naquela noite, com o telefone de Cecília na tela do celular, ele digitou uma mensagem. Apagou. Digitou de novo, com palavras diferentes, mais honestas do que a primeira versão. Apagou tudo. Ficou olhando para a tela em branco por um tempo que não sabia contar. Não era covardia, ele se dizia. Era clareza. Ela ia seguir em frente. As pessoas seguiam em frente. Era o que as pessoas faziam. Era o que ele mesmo estava fazendo. Havia uma vida inteira construída em São Paulo esperando por ele, com nome e data e família satisfeita. E Cecília tinha a própria vida em Porto Alegre, com o próprio ritmo e o próprio futuro. Interromper isso com uma mensagem seria egoísmo disfarçado de sentimento. Casou com Isabela 6 meses depois. O divórcio veio 3 anos mais tarde, sem drama, sem culpa atribuída a ninguém em particular. Apenas o reconhecimento silencioso de 2 adultos de que haviam construído algo bonito por fora e vazio por dentro. Nenhum dos dois havia sido cruel. Tinham sido apenas honestos tarde demais. 10 anos passaram com a velocidade que os anos têm quando a vida está ocupada. O trânsito abriu. Daniel percorreu o restante do caminho no piloto automático. Mãos no volante, olhos na via, a mente em algum lugar entre o passado e o corredor de hospital que ainda não conhecia. Quando o GPS anunciou que havia chegado ao destino, ele ficou parado no estacionamento por alguns minutos, sem desligar o motor. O hospital era grande, com uma fachada bege desgastada e uma movimentação constante de pessoas nas portas automáticas de entrada. Famílias carregando sacolas, médicos de jaleco, maqueiros com o olhar neutro de quem já viu tudo. Um lugar normal fazendo coisas que não eram nada normais. Daniel desligou o carro. As portas automáticas abriram quando ele se aproximou, e o ar frio do ar-condicionado do hospital o recebeu com cheiro de álcool e corredor longo. A recepcionista na entrada levantou os olhos da tela. Boa tarde. O senhor é familiar? Daniel abriu a boca. Fechou. Havia uma resposta correta para aquela pergunta. Uma resposta prática, logística, a palavra que destravava o acesso ao quarto e dispensava explicação. Mas havia também o peso do que a palavra significava, o que ela implicava, o que ela cobrava, o que ela tornava real de uma vez por todas e sem caminho de volta. Sou o pai. Disse isso pela primeira vez em voz alta para uma recepcionista que não conhecia a história, num hospital que não conhecia, sobre um filho cujo rosto ainda não havia visto. E ouviu as próprias palavras no ar do corredor como se fossem de outra pessoa, precisas, irreversíveis e pesadas de uma forma que nenhuma das 12 páginas sobre a mesa do escritório jamais havia sido.
A recepcionista digitou algo, entregou um crachá de visitante e apontou para o elevador à esquerda. Daniel caminhou. O elevador subiu devagar, com aquele barulho baixo de motor que parece mais alto quando a pessoa está em silêncio. Daniel ficou de frente para a porta fechada, o crachá de visitante pendurado no bolso do paletó, e pela primeira vez, desde que havia saído do escritório, sentiu o peso físico do que estava fazendo. Não o peso emocional, não o peso moral, mas o peso concreto de estar num elevador de hospital, subindo em direção a um andar que mudaria alguma coisa, ainda que ele não soubesse exatamente o quê. O terceiro andar abriu com um som suave. O corredor era comprido e cheirava a antisséptico, com uma nota discreta de café velho vindo de alguma copa próxima. As paredes eram bege, as portas numeradas. E no meio do corredor, parada com os braços cruzados sobre o peito e os olhos fixos na direção do elevador, como se soubesse o andar exato em que ele estava Cecília. Ela estava mais velha. É claro que estava, 10 anos eram 10 anos, mas havia algo na forma como ficava de pé que Daniel reconheceu antes de reconhecer qualquer traço do rosto. A mesma postura direta, o mesmo jeito de ocupar o espaço sem pedir licença, os olhos que avaliavam antes de qualquer palavra. O casaco vermelho havia sido substituído por uma blusa cinza amassada, cabelo preso de qualquer jeito, e o rosto carregava o cansaço específico de quem não dorme direito há mais tempo do que consegue admitir. Ela não sorriu quando o viu. Não era o tipo de situação para isso. Daniel caminhou até ela e parou a uma distância que não era íntima nem fria, aquela distância intermediária de pessoas que já foram próximas e não sabem mais qual é o espaço certo. Cecília falou antes que ele pudesse abrir a boca. Ele não sabe que você não sabia. A voz era baixa, controlada, com a eficiência de alguém que havia ensaiado aquela frase ou pensado nela vezes suficientes para tirar dela qualquer emoção visível. Para ele, você simplesmente nunca veio. Uma pausa curta, apenas o suficiente para que o peso da frase pousasse. Não corrija isso agora. Daniel olhou para ela. Havia tanta coisa para dizer que as palavras se empilhavam na garganta sem ordem. Havia a explicação, havia a pergunta, havia a raiva que ainda não havia tido tempo de se formar direito, havia algo mais antigo e mais difícil que ainda não tinha nome. Ele começou com a explicação. Cecília, eu não sabia. Você precisava ter me... Não te chamei aqui para isso. Ela não levantou a voz. Não precisou. O corte foi cirúrgico, limpo, do tipo que não deixa espaço para réplica imediata. Te chamei porque Miguel precisa. Só isso. O nome do menino no meio da frase fez Daniel fechar a boca. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, e naquele silêncio, Daniel tentou encontrar no rosto de Cecília alguma coisa além da frieza, alguma rachadura, algum sinal de que aquela compostura custava algum esforço. Não encontrou. Ou ela era muito boa nisso, ou 10 anos haviam sido tempo suficiente para construir uma parede que não cedia por educação. Por que você nunca me contou? Cecília não respondeu. Olhou para um ponto acima do ombro de Daniel, como se a pergunta precisasse de um momento antes de ser descartada ou respondida. Então, os passos rápidos de alguém no corredor interromperam o que quer que fosse acontecer entre eles. O médico era mais jovem do que Daniel esperava. Talvez 40 anos, cabelo curto com o início de fios brancos nas têmporas, jaleco com o nome bordado no bolso. Dr. Henrique. Ele cumprimentou Daniel com um aperto de mão firme e o olhar direto de quem está acostumado a dar notícias difíceis sem deixar que a dificuldade apareça no tom. Explicou o quadro sem rodeios. Leucemia mieloide aguda, diagnóstico feito havia 18 meses, 2 ciclos de quimioterapia que haviam respondido abaixo do esperado. A janela para o transplante de medula estava se fechando. Não era uma expressão médica dramática, era um fato clínico com data. Daniel era compatível de uma forma que os outros candidatos testados não haviam sido. Era, nas palavras precisas do Dr. Henrique, o doador ideal. Daniel ouviu tudo sem interromper, com a atenção concentrada de quem está registrando cada palavra para processar depois. Quando o médico fez uma pausa,
ele fez a pergunta que qualquer pessoa faria: qual é o risco para o doador? O Dr. Henrique respondeu sem hesitar. Mas havia algo, um intervalo de menos de 1 segundo antes da resposta, um ajuste mínimo na postura, o tipo de coisa que Daniel notava em negociações quando alguém estava prestes a dizer uma verdade incompleta. Vamos conversar sobre isso em detalhes na fase de avaliação. O protocolo prevê uma série de exames antes de qualquer decisão. Então virou levemente em direção ao prontuário na mão, como se o papel exigisse atenção naquele momento específico. O importante agora é que você esteja aqui e que possamos avançar nos próximos passos. Daniel não perguntou mais. Guardou aquele meio segundo num lugar da memória onde guardava coisas que precisavam ser revisitadas. Não agora, mas em breve. A porta do quarto 312 estava entreaberta. Cecília empurrou levemente e entrou primeiro. Daniel a seguiu, e o quarto era pequeno, com uma janela que dava para o estacionamento lá embaixo e a luz da tarde entrando de lado, deixando tudo levemente dourado e levemente triste ao mesmo tempo. A cama era a única cama, e nela estava um menino. 9 anos. Magro do jeito que a doença faz as pessoas ficarem magras. Não frágil, mas econômico, como se o corpo houvesse aprendido a gastar energia apenas com o essencial. O cabelo havia crescido depois de algum ciclo de quimioterapia, curto e escuro. Havia um tubo no antebraço esquerdo preso com esparadrapo bege, e num braço que deveria estar brincando de qualquer coisa, havia a evidência quieta de 18 meses de hospital. Mas os olhos eram espertos e completamente acordados. E quando Daniel entrou no quarto, eles o encontraram sem demora, sem a surpresa que uma criança normalmente mostraria ao ver um estranho, sem a timidez que seria esperada. Miguel olhou para o pai com o tipo de curiosidade que não é ingênua. Era a curiosidade de alguém que havia pensado sobre aquele momento antes que ele acontecesse. Cecília ficou perto da porta. Daniel caminhou até a cadeira ao lado da cama e sentou, porque ficar de pé parecia errado, parecia distância demais. Oi, era tudo o que tinha. Oi. Miguel respondeu com a naturalidade de quem cumprimenta alguém que conhece há anos. Houve um silêncio que não era desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que precisam de 1 segundo para calibrar o que estão sentindo antes de continuar. Daniel olhou para o menino e o menino olhou para ele, e havia ali uma avaliação mútua que seria quase engraçada se não fosse tão pesada. Foi Miguel quem quebrou. O senhor assiste futebol? Daniel piscou. Assisto. Qual time? Grêmio. Miguel abriu levemente os olhos, não de surpresa, mas de alguma coisa próxima de satisfação, como quem confirma uma hipótese que já tinha. Eu também. Minha mãe torce para o Inter, mas eu escolhi o Grêmio sozinho. Nunca me contaram nada. Só achei que era o certo. Disse isso com uma simplicidade absoluta, sem entender, ou talvez entendendo perfeitamente, o quanto aquela frase custaria ao homem sentado na cadeira ao lado. Daniel ficou olhando para o filho por um momento que durou mais do que deveria. Então disse que ia ao banheiro, levantou devagar, saiu do quarto com o passo controlado de quem está fazendo um esforço considerável para manter a forma e fechou a porta atrás de si. O corredor estava quieto. Ele ficou de frente para a parede, mão espalmada no azulejo frio, e respirou fundo 1 vez, 2, 3. O tipo de respiração que não resolve nada, mas é o único recurso disponível quando tudo dentro da pessoa está prestes a sair sem pedir licença. Ficou assim por quanto tempo foi necessário, até que os ombros voltassem ao lugar e a garganta deixasse de apertar. Quando se virou, Cecília estava encostada na parede do lado de fora do quarto, olhando para a porta. Havia no rosto dela uma expressão que Daniel não esperava encontrar. Não frieza, não julgamento, mas algo mais silencioso e mais difícil de nomear. Algo que ela percebeu que ele havia visto. Desviou o olhar. Mas demorou 1 segundo a mais do que precisava. Daniel não disse nada. Ela não disse nada. Ele voltou para dentro do quarto e o menino estava com o controle de televisão na mão, esperando. Ficaram assistindo ao segundo tempo de um jogo que nenhum dos dois acompanhou de verdade.
E havia uma estranheza completamente impossível naquilo. A estranheza de algo que parecia errado e certo ao mesmo tempo, do jeito que certas coisas parecem quando chegam tarde demais, e ainda assim chegam. Foi no corredor mais tarde, enquanto Cecília buscava alguma coisa na enfermaria, que o Dr. Henrique encontrou Daniel. Os exames confirmaram. O médico tinha o prontuário fechado debaixo do braço e o tom de quem está prestes a dizer duas coisas que não têm o mesmo peso. Você é o doador ideal. Uma pausa. Precisamos conversar sobre o protocolo completo. Os olhos do médico encontraram os de Daniel com uma firmeza que não estava lá antes, incluindo os riscos para o senhor. Daniel não foi embora. Não havia sido uma decisão consciente. Não houve um momento em que ele olhou para o relógio, avaliou as opções e escolheu ficar. Simplesmente havia uma cadeira na sala de espera do terceiro andar, e ele havia sentado nela depois da conversa com o Dr. Henrique, e o tempo havia passado da forma que o tempo passa, quando a cabeça está ocupada demais para monitorá-lo. A televisão no canto da sala exibia um canal de notícias com o som no mínimo. A luz fluorescente zumbia com aquela frequência baixa que só incomoda quando tudo está quieto. E em algum momento, entre a meia-noite e a 1 da manhã, Daniel havia encostado a cabeça na parede atrás da cadeira e fechado os olhos por um segundo, que virou mais do que um segundo. Foi o barulho de passos que o trouxe de volta. Passados brandos, com o cuidado de quem atravessa um corredor de hospital tarde da noite, sem querer acordar ninguém. Daniel abriu os olhos devagar, e a primeira coisa que viu foi Cecília parada na entrada da sala de espera, com um copo descartável de café nas mãos, e a expressão de quem havia acabado de encontrar algo que não esperava. Ela o olhou por um momento, olhou para o copo de café, depois para ele, depois para a saída da sala. Aquela sequência rápida de olhos que é o processo de alguém decidindo alguma coisa. Ficou. Não disse nada sobre ele estar lá. Não perguntou por que não havia ido embora. Não fez nenhum dos comentários que seria razoável fazer. Apenas caminhou até a cadeira a 2 lugares do dele, sentou e ficou olhando para a televisão muda com o copo de café envolto nas 2 mãos, como se o calor do isopor fosse necessário mesmo no ar-condicionado do hospital. Ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois mediu. Foi Daniel quem começou, e começou pelo lugar mais honesto que encontrou, que não era uma acusação nem uma explicação. Era apenas o que estava na superfície. Eu fiquei pensando naquilo que você disse mais cedo, que não me chamou aqui por mim. Cecília não tirou os olhos da televisão. É verdade. Eu sei que é. Uma pausa. Mas você poderia não ter ligado. Poderia ter encontrado outro doador, tentado outro caminho. Você ligou para mim. Ela não respondeu imediatamente. O silêncio era do tipo que não é vazio. Era cheio de coisas que estavam sendo organizadas antes de sair. Então ela disse, ainda sem olhar para ele, não havia outro caminho. O banco de medula não encontrou compatibilidade suficiente. O Dr. Henrique foi claro sobre isso há 3 meses. Bebeu um gole do café devagar. Se houvesse outra opção, você não saberia que Miguel existe. A frase não foi dita com crueldade. Foi dita com a precisão de alguém que passou tempo suficiente sendo honesta consigo mesma para não precisar suavizar a verdade para os outros. E foi exatamente essa precisão que tornou a frase tão difícil de receber, porque não havia como contestá-la, porque era exata, porque dizia algo sobre 10 anos de silêncio que nenhuma explicação posterior conseguiria apagar completamente. Daniel ficou olhando para o chão. Os sapatos ainda engraxados da manhã do escritório, do contrato que havia deixado sobre a mesa sem olhar para trás. Parecia de outro dia, parecia de outra vida. Por que você nunca me contou? Era a mesma pergunta do corredor da tarde, mas feita diferente, sem a urgência, sem a borda afiada que tinha às 3 da tarde. Feita às 2 da manhã numa sala de espera vazia, tinha outra textura. Era uma pergunta que queria entender, não uma que queria culpar. Cecília baixou o copo, ficou olhando para ele por um longo segundo, e havia no rosto dela alguma coisa que Daniel não havia visto ainda. Não a frieza do corredor, não o controle calculado da tarde, mas algo anterior a tudo isso,
algo que parecia custar mais caro do que ela havia planejado gastar naquela noite. Eu fui. A voz saiu diferente, mais baixa, mais cuidadosa, como quem pisa num chão que não sabe se aguenta o peso. Fui até a sua empresa. Já sabia que estava grávida e fui porque... Ela parou, recomeçou. Porque achei que você tinha o direito de saber, antes de qualquer decisão. Daniel ficou completamente imóvel. Era uma sexta-feira à tarde. Cecília continuava olhando para o copo, e as palavras saíam com aquela cadência de quem está descrevendo uma memória que havia sido guardada num lugar fechado por tempo demais. Tinha uma movimentação diferente no prédio. Balões, um daqueles arranjos de flores no balcão da recepção, o tipo caro, que enche o saguão de cheiro. Uma pausa muito curta. A recepcionista disse que o Dr. Daniel estava em evento privado e não poderia ser interrompido. Eu perguntei o que era o evento. Ela disse que era a festa de noivado dele. O silêncio que veio depois dessa frase tinha um peso físico. Daniel sentiu o ar mudar no quarto. Não de temperatura, mas de pressão. Aquela sensação de quando algo se acomoda num lugar que muda a gravidade de tudo ao redor. Ele ficou olhando para Cecília com a boca levemente aberta, e havia na expressão dele algo que ela provavelmente havia imaginado encontrar ao longo de 10 anos, e havia desistido de imaginar. A destruição silenciosa de uma narrativa inteira, porque durante 10 anos ele havia construído uma versão dos fatos que fazia sentido, que era suportável, que permitia que ele seguisse em frente sem o peso insuportável do que poderia ter feito diferente. A versão onde Cecília havia seguido em frente porque as pessoas seguem em frente, onde o silêncio de ambos os lados era simétrico, onde nenhum dos dois havia tentado e, portanto, nenhum dos dois havia falhado de verdade. Ela tinha tentado. Havia pego um ônibus ou um avião. Havia chegado ao prédio de fachada de vidro verde que ele próprio havia apontado numa rua de Porto Alegre. Havia atravessado o saguão com uma informação que mudaria tudo e havia encontrado no caminho uma recepcionista e um buquê de flores e o dia errado. Eu não sabia que você foi. Não era uma defesa. Era a única frase verdadeira disponível, e Daniel a disse com a voz de quem percebe que a verdade, naquele caso, não absolvia nada, apenas tornava tudo mais complicado, mais humano, mais irreparável da forma específica que as coisas são irreparáveis, quando ninguém foi exatamente vilão, e mesmo assim, tudo deu errado. Cecília não respondeu. Não havia resposta para dar, e ela sabia disso. Apenas encostou de leve na parede atrás da cadeira. Um movimento pequeno, quase imperceptível. O tipo de movimento que o corpo faz quando as pernas pedem um apoio que a pessoa não quer admitir que precisa. Como se alguma coisa que ela havia sustentado em pé por uma década inteira tivesse decidido pousar, ali, naquele corredor de hospital às 2 da manhã, sem pedir licença. Nenhum dos dois comentou. A televisão continuava transmitindo sem som. Lá fora, no corredor, um enfermeiro passou com um carrinho que chacoalhava levemente. A vida do hospital continuava no ritmo que os hospitais mantêm, enquanto as pessoas dentro deles param completamente. Nenhum dos dois sabia que o quarto 312 estava com a porta entreaberta. Nenhum dos dois sabia que a luz apagada do quarto não significava que o menino dormia, que havia um par de olhos abertos no escuro, fixos no teto, com a audição aguçada de quem passou 18 meses num hospital, aprendendo a distinguir os sons do corredor, os passos dos médicos, o ritmo das visitas, a diferença entre silêncio de madrugada e silêncio de algo importante acontecendo do lado de fora. Miguel havia ouvido cada palavra, e havia lágrimas escorrendo devagar pelo rosto dele, molhando o travesseiro em silêncio absoluto, porque ele tinha 9 anos e leucemia e a paciência extraordinária de quem aprendeu cedo demais que algumas coisas precisam ser carregadas sem fazer barulho. A manhã chegou da forma que as manhãs chegam em hospital. Não com luz natural entrando devagar, mas com o aumento gradual do barulho, os turnos trocando, os carrinhos de medicação rodando pelo corredor, as vozes em volume de trabalho substituindo o silêncio da madrugada. Daniel havia dormido menos de 3 horas na cadeira da sala de espera e acordou com o pescoço torto
e os documentos do contrato ainda existindo em algum lugar do 14º andar de um prédio que parecia, naquela manhã, pertencer a uma vida que ele havia deixado do lado de fora do estacionamento. Cecília havia ido embora em algum momento antes do amanhecer, sem dizer nada. A cadeira ao lado estava vazia quando ele abriu os olhos, com o copo de café descartável no chão ao lado. E havia algo naquela ausência silenciosa que era completamente coerente com tudo que ele havia descoberto sobre ela nas últimas horas. Ela não fazia despedidas desnecessárias, não deixava rastros sentimentais, não pedia que ninguém notasse quando chegava ou quando ia embora. Ele lavou o rosto no banheiro do corredor, endireitou o colarinho da camisa da melhor forma que conseguiu e foi até o quarto 312. A porta estava entreaberta. Cecília não estava. Miguel estava acordado, recostado nos travesseiros com um livro fechado sobre o colo e os olhos voltados para a janela, onde a manhã cinza de São Paulo não oferecia grande coisa para ver além de nuvens baixas e o topo de um prédio vizinho. Quando Daniel empurrou a porta, o menino virou a cabeça com aquela atenção imediata que Daniel já havia notado no dia anterior. A atenção de alguém que está sempre ligado, sempre registrando. Bom dia. Daniel ficou na entrada por um segundo calibrando. Bom dia. Miguel olhou para ele, depois para a cadeira ao lado da cama, com um gesto mínimo que era claramente um convite. Daniel sentou. Ficaram em silêncio por um momento, e havia naquele silêncio uma qualidade diferente do silêncio do dia anterior. Menos avaliação, mais alguma coisa que se aproximava de familiaridade, estranha e precoce, como tudo naquela situação. Então, Cecília apareceu na porta com 2 copos de café da copa do andar, entregou um para Daniel sem comentário e pegou a bolsa que estava na cadeira do outro lado. Vou buscar café de verdade lá embaixo. O da copa é intragável. Disse para o quarto em geral, não para ninguém específico. Miguel esperou o som dos passos dela sumir no corredor. Então virou para Daniel com uma expressão que não era de criança. Era a expressão de alguém que havia pensado durante a noite inteira numa pergunta e havia decidido que era hora de fazê-la. Não havia raiva visível, não havia o tipo de mágoa performática que seria compreensível e até esperada. Havia apenas a calma pesada de quem chegou do outro lado de alguma coisa difícil e não voltou de mãos vazias. Por que o senhor nunca veio me ver? Daniel abriu a boca, fechou. Havia respostas mais simples disponíveis, respostas que eram parcialmente verdadeiras e completamente insuficientes, respostas que protegeriam alguma coisa sem realmente responder nada. Ele as conhecia bem. Havia passado 12 anos construindo esse tipo de resposta em salas de reunião, aprendendo a dizer o essencial sem expor o núcleo. Mas havia algo nos olhos de Miguel, naquela calma específica, naquela espera que não cobrava, mas também não liberava, que tornava impossível usar qualquer uma delas. Os olhos de Daniel ficaram vermelhos antes que ele pudesse impedir. Quando falou, a voz saiu mais baixa do que planejou, com aquela textura de quem está sendo honesto de um jeito que custa mais do que estava preparado para pagar. Eu não sabia que você existia. Miguel não reagiu de imediato. Ficou olhando para o pai com aqueles olhos que processavam tudo devagar e completamente. Isso, Daniel continuou porque havia começado e não havia mais sentido em parar no meio. É a pior coisa que já me aconteceu na vida. Não por culpa sua, mas porque eu perdi 10 anos do seu lado sem saber que estava perdendo, sem poder escolher diferente, sem ter a chance de estar aqui antes. A última palavra saiu com um peso que transformou a frase inteira, porque antes significava antes da doença, antes do hospital, antes da ligação de um número desconhecido numa tarde de terça-feira, antes de tudo o que precisou acontecer para que 2 desconhecidos, que deveriam se conhecer há uma década, finalmente estivessem sentados no mesmo quarto. Miguel olhou para o teto. Havia um ponto específico no teto branco que ele olhava. Daniel notou que era um ponto que o menino provavelmente conhecia bem, do tipo que se descobre quando se passa tempo demais deitado olhando para cima, durante meses de quimioterapia e janelas que não mudam e dias que têm o mesmo comprimento que todos os outros dias. Era o teto de quem havia pensado muita coisa sozinho. Então, Miguel olhou para o pai. Tudo bem. A voz era simples, sem drama,
sem o peso que a frase carregava por baixo. Mas agora o senhor sabe que eu existo. Daniel baixou a cabeça. Os ombros tremeram. Não com o tipo de tremor que a pessoa controla, mas com aquele movimento involuntário que vem de um lugar mais fundo do que a vontade consegue alcançar. O tipo de tremor que acontece quando o corpo decide por conta própria que chegou na hora de soltar alguma coisa que estava sendo segura há tempo demais. Ele não chorou com o som. Ficou de cabeça baixa, os cotovelos nos joelhos, as mãos juntas e os ombros que diziam tudo o que a voz não estava dizendo. Foi então que Miguel moveu o braço. O braço com o tubo preso, o esparadrapo bege sobre a veia, a evidência quieta e constante de 18 meses de tratamento. Esse braço se estendeu devagar e a mão do menino pousou no antebraço do pai com uma leveza que não combinava com nada. Não combinava com 9 anos de doença. Não combinava com uma noite inteira ouvindo segredos pelo vão da porta. Não combinava com a pergunta que havia acabado de fazer e a resposta que havia acabado de receber. Era a leveza de alguém que havia decidido, com a consciência tranquila de quem pensa mais fundo do que a idade sugere, que o homem de cabeça baixa na cadeira ao lado precisava daquilo mais do que ele precisava de qualquer coisa que a mágoa poderia oferecer. Daniel ficou imóvel sob aquele toque, como se o menor movimento pudesse desfazê-lo. Ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois contou, com o barulho baixo do hospital do lado de fora e a luz cinza da janela, cobrindo tudo com uma claridade que não era bonita, mas era honesta. Então Miguel tirou a mão devagar, pegou o livro fechado do colo e disse com o mesmo tom natural de quem muda de assunto, porque o assunto anterior já foi tratado. O senhor vai continuar vindo? Depois que eu sair daqui. Daniel levantou a cabeça. Olhou para o filho, para esse rosto que havia existido por 9 anos sem que ele soubesse, que havia escolhido o mesmo time de futebol sem que ninguém ensinasse, que havia ouvido uma conversa de madrugada e chorado em silêncio, e acordado de manhã, e feito a pergunta mais difícil com a voz mais calma. Vou. Disse sem hesitar, sem qualificar, sem o tipo de ressalva que seria tentador adicionar para se proteger de uma promessa grande. Apenas isso. Vou continuar vindo. Miguel assentiu como se a resposta fosse a que esperava, mas precisava ouvir assim mesmo, em voz alta, dita por uma pessoa real num quarto real. Abriu o livro na página onde havia parado. Algum livro de aventura com a capa gasta de quem releu mais de uma vez. E não disse mais nada. Daniel ficou olhando para ele por um momento, antes de também virar o rosto para a janela. A pergunta havia ficado no ar de uma forma que perguntas respondidas geralmente não ficam. Porque a resposta era sim, e o sim era real. Mas havia entre o sim dito e o sim cumprido uma série de coisas que ainda precisavam acontecer, um procedimento médico com riscos que um médico havia mencionado na véspera, com um cuidado que não era casual, um protocolo completo que ainda precisava ser discutido, uma conversa que Daniel havia adiado desde a hesitação de meio segundo do Dr. Henrique no corredor da tarde anterior. A porta do quarto abriu. O Dr. Henrique entrou com uma prancheta debaixo do braço e uma expressão que Daniel já havia aprendido a ler. Aquela compostura profissional que o médico usava quando tinha alguma coisa importante a dizer e estava organizando como dizer. Olhou para Miguel com um sorriso breve e genuíno. Depois olhou para Daniel. Posso pedir um momento com o senhor? Não era uma pergunta que esperava negativa. Saíram juntos para o corredor e o Dr. Henrique fechou a porta do quarto com um cuidado que era em si mesmo uma informação. O cuidado de quem não quer que o menino dentro ouça o que vai ser dito do lado de fora. Virou-se para Daniel com a prancheta na mão e o olhar direto de quem chegou na hora de ser completamente honesto. Precisamos conversar sobre o risco real do procedimento. Uma pausa de 1 segundo, não de hesitação, mas de alguém que está dando ao outro o tempo de se preparar. Há uma complicação que a avaliação revelou. O Dr. Henrique não usou eufemismos. Explicou que os exames cardiológicos haviam detectado uma condição que já existia antes, uma arritmia leve, assintomática,
O tipo de coisa que a maioria das pessoas carrega sem saber porque nunca precisou de cirurgia para descobrir. Em condições normais, era irrelevante. No contexto específico de um transplante de medula, com a anestesia geral e o protocolo de coleta, o risco subia para um patamar que precisava ser discutido com honestidade antes de qualquer assinatura. O Dr. Henrique usou percentuais, Daniel os ouviu, os registrou e não perguntou nada que o médico não houvesse antecipado. Quando terminou, Daniel disse que precisava de algumas horas. O Dr. Henrique assentiu. Era uma resposta razoável. Era exatamente o que qualquer pessoa deveria fazer com aquele tipo de informação. Respirar, pensar, conversar com alguém de confiança. Não tomar uma decisão de risco cirúrgico num corredor de hospital com menos de 48 horas de sono. Daniel foi até o carro no estacionamento, sentou no banco do motorista e ligou para o advogado. Era instinto. 12 anos de carreira haviam construído esse reflexo com a solidez de um músculo treinado. Quando uma situação tem variáveis desconhecidas e consequências legais possíveis, você liga para o advogado. Era o que ele fazia. Era o que sabia fazer. Ricardo atendeu no segundo toque, com a voz de quem já havia visto o nome na tela, e ajustado o tom para o registro profissional. Daniel explicou a situação em linhas gerais. O filho, o hospital, a compatibilidade, o procedimento. Havia uma objetividade confortante em organizar os fatos em sequência lógica, em tratar a situação como um dossiê que precisava de análise. Ricardo ouviu com a atenção que Daniel pagava para ter disponível. Então disse, com a prudência de um bom advogado: Daniel, antes de qualquer comprometimento formal, o mais sensato seria realizar um exame de paternidade. É um procedimento simples, rápido e garante que qualquer decisão tomada a partir daí esteja baseada em... Daniel desligou. Não foi uma decisão. Foi o corpo agindo antes da mente. O polegar no botão vermelho da tela, o celular baixando devagar até pousar no banco do passageiro, o silêncio do carro com o motor desligado e o estacionamento lá fora movimentando-se com a indiferença de sempre. Ele ficou olhando para o para-brisa por um momento e havia algo quase engraçado na situação, que havia ligado para o advogado como reflexo e que o reflexo oposto havia sido mais rápido. Não era o exame que estava errado, era a pergunta que o exame responderia. Porque a pergunta que importava não era se Miguel era seu filho biologicamente. Era se ele havia sentado na cadeira ao lado daquela cama, havia ouvido a história do time de futebol escolhido sozinho, havia visto aquela mão com o tubo pousar no próprio braço com uma leveza que não combinava com nenhuma das duas realidades daquele menino. A pergunta que importava era o que fazer com tudo isso. Essa pergunta Ricardo não conseguia responder. Daniel deu a partida no carro. A casa de Dona Lúcia ficava no mesmo bairro onde Daniel havia crescido, numa rua com árvores antigas que inclinavam os galhos sobre o calçamento de pedra irregular. Era uma casa pequena e completamente organizada, com vasos de begônia na janela e o cheiro de almoço que sempre havia naquelas paredes. Um cheiro que Daniel associava a coisas anteriores a tudo que havia construído depois, anteriores ao escritório e ao terno escuro e à reputação de homem que não deixa nada esperando. Dona Lúcia abriu a porta antes que ele batesse. Tinha esse dom. Ele entrou, sentou na cadeira de sempre à mesa da cozinha e contou tudo. Não em ordem cronológica perfeita, não com a estrutura que usava em reuniões. Contou do jeito que as coisas saem quando a pessoa está cansada e não tem mais energia para editar. Porto Alegre, Cecília, os 10 anos, a ligação de ontem, Miguel, o hospital, o Dr. Henrique, os percentuais, a arritmia que ele nem sabia que tinha. Dona Lúcia ouviu sem interromper. Sentada do outro lado da mesa, com as mãos sobre a toalha floral que cobria a madeira, ela ouviu tudo com o silêncio específico de quem está realmente escutando. Não esperando a vez de falar, não formulando conselho enquanto o outro ainda fala, mas absorvendo cada coisa dita no lugar exato onde precisa ser colocada. Quando Daniel terminou, houve um silêncio de alguns segundos. Então Dona Lúcia disse: "Você tem um filho que está morrendo."
A voz era calma, sem acusação, com a dureza gentil de quem ama o suficiente para não suavizar. E você ainda está pensando em quem tem razão? Daniel não respondeu. Não havia resposta que não fosse uma forma de desviar. Dona Lúcia levantou da cadeira com um movimento metódico de sempre, foi até o fogão e começou a organizar coisas com aquela eficiência silenciosa que era a linguagem dela para situações que palavras não resolviam. Pegou um vasilhame de plástico com tampa, colherou arroz, feijão, um pedaço de frango que havia sobrado do almoço, cortou o tomate, fechou a tampa, lavou as mãos na pia e colocou a marmita sobre a mesa na frente de Daniel. Leva isso para o hospital, para a mãe do menino. Uma pausa enquanto secava as mãos no pano de prato. Ela deve estar esquecendo de comer. Daniel olhou para a marmita. Havia algo naquele vasilhame cor de bege que era mais eloquente do que qualquer coisa que havia sido dito naquela cozinha. Porque sua mãe não havia pedido detalhes sobre Cecília, não havia feito perguntas sobre o passado, não havia emitido opinião sobre quem havia errado o que em qual ordem. Havia apenas deduzido que havia uma mulher num hospital com um filho doente, que provavelmente não estava cuidando de si mesma e havia feito comida. Era o jeito de Dona Lúcia de dizer que Cecília já fazia parte de alguma coisa. Daniel estava pegando a marmita quando ela disse de costas para ele, guardando o pano de prato na gaveta. Você sempre foi bom em apagar o que não queria ver, Daniel. Desde pequeno. Não era cruel. Era a frase de alguém que conhece uma pessoa há 41 anos e não precisa mais escolher o momento certo para dizer certas coisas. Caiu no silêncio da cozinha com o peso específico das verdades, que não são novidade para ninguém, mas que precisam ser ditas em voz alta às vezes, especialmente na véspera de uma decisão que não admite o velho hábito de desviar. Daniel ficou com a marmita na mão por um segundo. Depois foi embora. Cecília estava no corredor do terceiro andar quando ele saiu do elevador. Ela o viu antes que ele a visse, e havia um instante, apenas um instante, antes que ela recompusesse a expressão, em que o rosto dela registrou algo que não era frieza nem controle. Então os olhos caíram na marmita, depois voltaram para ele, e pela primeira vez desde que tinham se reencontrado naquele hospital, Cecília ficou sem a resposta pronta. Não disse obrigada. Não disse nada. Pegou o vasilhame com cuidado, como se o peso dele fosse maior do que o físico, e ficou olhando para a tampa por um segundo, antes de colocar sobre a cadeira ao lado. O Dr. Henrique apareceu pouco depois com a prancheta. Repetiu para ambos o que havia dito a Daniel mais cedo. A compatibilidade, a condição cardíaca, o risco elevado específico para aquele doador naquele procedimento. Disse os percentuais de novo, com a mesma precisão, porque precisavam ser ditos na presença de Cecília também, porque ela tinha o direito de ouvir. Cecília ficou de pé durante toda a explicação, com os braços cruzados sobre o peito, os olhos no médico, a expressão fechada do tipo que revela exatamente o quanto está sendo contido por baixo. Foi então que Dona Lúcia chegou. Ela havia pegado um táxi. Daniel não havia pedido, não havia imaginado que ela viria, mas havia algo completamente inevitável em sua presença naquele corredor, como se a cozinha com a marmita preparada já fosse o começo de uma presença mais concreta. Cumprimentou o Dr. Henrique com a naturalidade de quem cumprimenta qualquer pessoa que está fazendo o seu trabalho direito. Ficou ao lado do filho. Não disse para ele não assinar. Não disse que havia outras opções que deveriam esperar, que ele precisava pensar mais. Simplesmente ficou ao lado, o ombro levemente encostado no ombro do filho, a presença física de quem não vai a lugar nenhum. Daniel leu o documento. Era mais técnico do que esperava, com terminologia médica que ele foi decifrando parágrafo por parágrafo. E em cada parágrafo havia o delineamento preciso do que estava sendo autorizado e do que estava sendo arriscado. Havia uma linha pontilhada no final da terceira página. Assinou. O Dr. Henrique recolheu a prancheta com um aceno de cabeça e foi embora pelo corredor. E o silêncio que ficou era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de depois de uma decisão, não de antes. Cecília estava de costas para os dois. Havia se virado para a janela no momento em que a caneta havia saído do bolso de Daniel
e ficou assim, de frente para o estacionamento lá embaixo, o vidro frio a alguns centímetros do rosto, os braços caídos ao lado do corpo em vez de cruzados. Era um detalhe pequeno, mas era uma abertura. Os braços cruzados eram uma armadura, e a armadura havia baixado. A mão direita desceu devagar até o cotovelo esquerdo. Os dedos apertaram o próprio braço com uma pressão que não era visível de frente, mas que Dona Lúcia, de onde estava, podia ver claramente. Dona Lúcia viu. Não comentou. Ficaram assim por um longo tempo. Os três no corredor com a janela e o estacionamento, e a cidade do lado de fora seguindo seu ritmo completamente alheio, até que a enfermeira avisou que Miguel havia pedido para ver a mãe. Cecília se afastou da janela, sem olhar para Daniel. Endireitou o casaco, respirou fundo uma vez e entrou no quarto. A tarde passou com a lentidão específica das tardes que precedem coisas grandes. Daniel ficou. Dona Lúcia ficou. O hospital continuou sendo o hospital ao redor deles, com seus barulhos e seus cheiros e sua continuidade indiferente. E quando a noite desceu sobre o terceiro andar e as luzes do corredor assumiram aquele tom amarelado de serviço, a voz de Miguel veio do quarto 312 com uma clareza que atravessou a porta fechada. Pode entrar os dois. Daniel e Cecília se olharam no corredor. O primeiro olhar direto desde a madrugada anterior. O primeiro que não tinha como objetivo ou nenhum propósito, além de verificar que o outro havia ouvido a mesma coisa. Então, caminharam juntos até a porta. Miguel estava sentado na cama com o travesseiro atrás das costas, o livro de lado, os olhos indo de um para o outro com aquela atenção cirúrgica que era a marca dele. Ficou olhando para os dois parados lado a lado na soleira da porta por um momento que parecia maior do que era. Então disse, com a simplicidade absoluta de quem descreve algo que está vendo com os próprios olhos: "Agora parece família." Ninguém respondeu ao menino. Não havia resposta para dar. Não porque a frase tivesse pegado todos desprevenidos, mas porque era exatamente o tipo de coisa que, dita com aquela simplicidade, esvaziava a necessidade de qualquer resposta. Daniel ficou na soleira da porta com aquelas duas palavras pousadas no peito. E Cecília, ao lado dele, ficou olhando para o filho com uma expressão que durou menos de um segundo antes de ser recomposta, mas que Dona Lúcia, parada um passo atrás no corredor, viu inteira. A noite que se seguiu foi quieta da forma que as vésperas costumam ser quietas. Não havia mais o que decidir. Não havia mais o que revelar. Não havia mais conversa adiada esperando o momento certo. Havia apenas o hospital com seus sons de sempre. E Miguel dormindo com o livro de aventura fechado sobre o colo. E Daniel numa cadeira do corredor até tarde. E Cecília, que desta vez não foi embora antes do amanhecer. O dia do transplante chegou numa quinta-feira, 6h40 da manhã. O corredor do terceiro andar com a luz ainda no tom da madrugada. Aquele amarelo que não é dia nem noite. Daniel já estava na maca quando Cecília chegou. Eles se cruzaram por um instante no corredor, enquanto ele era conduzido em direção ao centro cirúrgico, e não houve tempo para a frase completa. Apenas o olhar. Apenas ele, deitado, com o soro no braço e o teto do hospital passando acima, e ela parada com o café ainda na mão, imóvel, acompanhando com os olhos até o ponto em que a maca dobrou o corredor e sumiu. Então, Cecília foi até a sala de espera. Sentou, as mãos no colo, dedos entrelaçados com a pressão de quem precisa de algo para segurar. A sala estava quase vazia naquela hora. Uma família no canto com rostos de segunda noite mal dormida. Uma televisão no mudo transmitindo o mesmo canal de sempre. A cadeira ao lado de Cecília estava vazia e havia em volta dela o tipo de silêncio que não é ausência de barulho, mas ausência de companhia. Dona Lúcia chegou às 7h15. Entrou na sala de espera com uma sacola de tecido no braço, encontrou Cecília com os olhos imediatamente e veio na direção dela com o passo calmo de quem sabe exatamente onde está indo. Sentou na cadeira ao lado, sem perguntar se podia, sem fazer nenhum preâmbulo, sem dizer bom dia ou qualquer outra coisa que o momento não estava pedindo. Apenas sentou e pegou a mão de Cecília. Não pediu licença.
Simplesmente colocou a própria mão sobre as mãos entrelaçadas de Cecília com a firmeza de quem já decidiu que essa é a coisa certa a fazer e não precisa de confirmação para fazê-la. Cecília ficou rígida por um segundo. Aquele segundo de quem não está acostumada a ser tocada sem aviso, de quem passou anos gerenciando tudo sozinha e construiu no próprio corpo uma independência que às vezes parece mais com armadura do que com força. Depois os ombros desceram um pouco. Não disse nada. Dona Lúcia também não. As horas passaram com aquela lentidão específica das esperas que tem peso. O relógio na parede da sala marcava os minutos com um clique mecânico, que às 8 da manhã era apenas ruído de fundo, e às 10 da manhã era a única coisa que Cecília conseguia ouvir. Os passos dos médicos no corredor, ela havia aprendido a distingui-los ao longo de 18 meses de hospital. Havia aprendido que passo rápido nem sempre era urgência, e passo lento nem sempre era boa notícia. Que os sons do hospital tinham uma gramática própria que demorava tempo para decifrar. Dona Lúcia abriu a sacola em algum momento e tirou de dentro um pedaço de pão de queijo, embrulhado em papel alumínio ainda morno. Colocou no colo de Cecília sem dizer nada. Cecília olhou para ele, depois para Dona Lúcia, e havia naquela troca silenciosa algo que não precisava de palavra. O mesmo gesto da marmita, o mesmo idioma de cuidado que não pergunta se a pessoa quer antes de oferecer, porque às vezes o cuidado precisa chegar antes que a pessoa saiba que precisa dele. Comeu. O meio-dia passou. À 1 da tarde, uma enfermeira saiu do centro cirúrgico por uma porta lateral e Cecília levantou da cadeira num impulso antes de perceber que a enfermeira ia em outra direção. Sentou de volta. Dona Lúcia não comentou. Às 2h20 da tarde, a porta do corredor que dava para o centro cirúrgico abriu. O Dr. Henrique saiu com o jaleco trocado, o rosto com o cansaço de quem passou horas concentrado numa tarefa que não admite distração. E quando Cecília se levantou desta vez, era a coisa certa, porque eram os olhos dele que ela estava esperando. E os olhos dele já diziam alguma coisa antes que a boca se abrisse. Ele sorriu antes de falar. Era um sorriso contido, profissional, do tipo que médicos usam quando a notícia é boa, mas o território ainda pede cuidado. Não o sorriso largo de um final de filme, mas o sorriso real de alguém que fez seu trabalho e o resultado saiu do lado certo. Os dois estão bem. Cecília ficou de pé no meio da sala de espera e não fez nada por um momento. Não chorou, não abraçou ninguém, não disse nada. Apenas ficou ali com as palavras do médico assentando em algum lugar dentro dela, como poeira baixando depois de muito tempo suspensa no ar. Dona Lúcia chegou ao lado sem pressa e ficou ali, simplesmente como havia ficado a manhã inteira. 2 semanas depois, o quarto 312 estava com a janela aberta pela primeira vez e havia uma brisa de fim de tarde entrando de lado que mexia levemente na cortina bege. Miguel estava acordado, de verdade acordado, com aquela qualidade de presença nos olhos que havia sumido durante os dias de febre mais alta, quando ele respondia às perguntas com um segundo de atraso, como se o caminho entre a pergunta e o cérebro estivesse mais longo do que deveria. Naquela tarde, o caminho estava curto de novo. Havia pedido para ver o pai. Daniel entrou com o braço esquerdo bandajado do cotovelo até acima do pulso, o curativo branco e limpo sobre a pele, com a evidência quieta do que havia sido feito e do quanto havia custado fisicamente, além de tudo o mais. Caminhou até a cama devagar, porque ainda não estava no ritmo de antes, e sentou na beira com o cuidado de quem está aprendendo de novo os limites do próprio corpo. Miguel olhou para o curativo com aquela atenção direta que era a marca dele. Doeu? Daniel olhou para o filho. Havia no rosto dele o cansaço real de 2 semanas de recuperação, a palidez de quem passou tempo demais em ambiente hospitalar, e havia também alguma outra coisa. Algo que não estava lá na tarde de terça-feira, quando ele havia saído do escritório com as chaves na mão e o contrato sobre a mesa. Algo que não tinha nome fácil, mas que mudava a forma como o rosto se organizava em repouso. Sorriu. Nem um pouco. Os dois ficaram em silêncio por um momento,
e no silêncio estava a mentira gentil e o acordo tácito de não desfazê-la, porque havia coisas mais verdadeiras do que a verdade do curativo, e uma delas era o menino acordado sem febre pela primeira vez em meses, com os olhos no lugar certo e a voz sem o esforço que havia nela nos dias difíceis. Nenhum dos dois se importou com a mentira. Cecília estava no corredor quando Daniel entrou no quarto. Havia chegado um pouco antes, com um suco e uma muda de roupa limpa para Miguel, e estava parada perto da porta quando ouviu o filho pedir para ver o pai. Havia saído para dar espaço. Era o gesto natural, o gesto que ela havia aprendido a fazer naquelas 2 semanas, esse recuo calculado que era ao mesmo tempo consideração e autopreservação. Mas quando ouviu os passos de Daniel no corredor e virou o corpo para entrar no quarto antes que ele chegasse, aconteceu alguma coisa que ela não planejou. Parou. A mão foi para a parede, não para se apoiar dramaticamente, mas com aquele gesto involuntário de quem precisa de um ponto fixo enquanto o mundo interno faz algum rearranjo. Os olhos fecharam por um segundo. A respiração saiu funda, longa, do tipo que não é suspiro, mas é mais do que respiração normal. Era Daniel entrando no quarto de Miguel com o braço bandajado. Era o peso disso, não apenas o fato, mas o que o fato representava, a extensão inteira do que aquele homem havia decidido fazer num corredor de hospital com percentuais de risco e uma prancheta e a caneta saindo do bolso sem hesitação. Havia passado 2 semanas gerenciando esse peso com a disciplina de sempre, mantendo o foco em Miguel, nos médicos, nos resultados dos exames, em tudo que precisava de atenção prática e imediata. Era bom nisso. Havia sido boa nisso por 10 anos, mas o corredor estava quieto, e Daniel estava do outro lado da porta, e os olhos de Cecília ficaram fechados 1 segundo a mais do que precisavam. Dona Lúcia estava alguns passos atrás. Havia chegado com uma sacola de frutas e havia visto tudo. A parada, a mão na parede, os olhos fechados, a respiração. Ficou onde estava. Não caminhou até Cecília, não disse nada, não fez o gesto de colocar a mão no ombro que seria o gesto óbvio. Apenas observou, com a expressão tranquila de quem reconhece alguma coisa que já esperava encontrar e não precisa nomear em voz alta para saber o que é. Naquela noite, depois que os dois foram embora e Miguel dormia com o sono limpo de quem está do outro lado de alguma coisa difícil, o celular de Cecília vibrou sobre a mesa de cabeceira do quarto onde ela havia ficado. Doutor Henrique. Ela abriu a mensagem. Alta prevista para 3 semanas. Ele vai ter uma vida longa, Cecília. Leu uma vez. Leu de novo. Leu uma 3ª vez. Devagar, como quem precisa passar por cada palavra separadamente para que o significado inteiro caiba de uma vez. Não mostrou para ninguém. Não mandou resposta. Não ligou para Daniel. Não acordou Dona Lúcia, que havia insistido em dormir na poltrona do canto. Apenas levantou da cama com cuidado para não fazer barulho, caminhou até o banheiro pequeno do quarto de hospital, fechou a porta com o trinco e deixou sair. Tudo o que havia segurado no corredor da manhã da cirurgia, tudo o que havia engolido enquanto o relógio da sala de espera marcava os minutos com o clique mecânico, tudo o que havia controlado durante 2 anos de diagnóstico e quimioterapia e resultados que não chegavam no lugar certo, tudo o que havia guardado desde uma sexta-feira de 10 anos atrás, quando havia atravessado o saguão de um prédio de vidro verde e voltado com o buquê de flores, ainda no balcão da recepção. No banheiro pequeno, com o piso frio e a luz branca, Cecília chorou do jeito que se chora quando não há mais ninguém precisando de força, em silêncio, como sempre. Mas desta vez, finalmente, até o fim. 6 meses tem o poder de mudar a textura das coisas. A casa de Dona Lúcia cheirava a alho dourado no azeite desde as 10 da manhã. A toalha xadrez estava sobre a mesa de madeira, os copos já postos, e Dona Lúcia sentada na cadeira de sempre com a colher de servir na mão, como quem não precisa esperar ninguém para começar o que precisa ser feito. A porta abriu com o barulho de quem não está prestando atenção em como abre portas. Miguel entrou com a camisa do Grêmio suja de grama e o cabelo despenteado do vento. Daniel veio atrás, de chinelo,
com a bola embaixo do braço. Dona Lúcia levantou os olhos, olhou para o neto com a naturalidade de quem usa essa palavra há anos e disse sem cerimônia: "Vem cá, meu neto. Senta aqui do meu lado." Miguel sentou. Nem piscou. Daniel e Cecília chegaram juntos à mesa com as travessas. As mãos se encontraram na mesma colher de servir. Nenhum dos dois tirou a mão. Miguel olhou para um, olhou para o outro. "A gente vai jantar junto todo domingo?" Cecília olhou para Daniel. Daniel olhou para Cecília. "Todo domingo," ela disse. Dona Lúcia serviu o arroz sem levantar os olhos da travessa, mas havia um canto da boca levemente diferente. Não um sorriso exatamente, mas a antessala de um. A tarde seguiu com o barulho de colheres e cadeiras, e Miguel contando em detalhes o gol que havia quase marcado. No bolso de Cecília, o celular vibrou uma vez. Quieto. Ela não olhou agora. Mais tarde leria. Alta confirmada. "Ele vai ter uma vida longa, Cecília." Doutor Henrique leu 3 vezes. Ela já sabia. Mas era bom ler de novo. "Você aguentou até o fim. Isso diz muito sobre você. Se essa história ficou com você, imagina o que vem por aí. Na semana que vem tem uma nova história, diferente dessa, mas com a mesma intensidade. Ativa o sininho para não perder. Enquanto isso, deixa o like, compartilha e me conta nos comentários o que você teria feito no lugar de Daniel. Teria assinado os papéis? Eu quero saber.